Inicialmente, eu acho que o Brasil requer um debate de mais alto nível sobre o tema de drogas. Isso porque muitos países estão conseguindo avanços na política de drogas. Acho que tem muita referência positiva já acontecendo e eu acho que a gente continua olhando para as nossas perspectivas do que tem acontecido. Então referências de outros países, olhar elementos que tenham resultado efetivo, quais são as eficácias possíveis para a gente avançar, abrir mesmo esse debate com a população em geral. Acho que a gente precisa caminhar, entender quais são os receios, quais são os medos e nada melhor do que abrir isso fazendo uma pesquisa, trazendo os resultados para a gente poder debater amplamente. Obrigada. Eu acho que internacionalmente essa questão, tanto na política externa quanto em diversas iniciativas de países e discussões de países, o entendimento de que a guerra às drogas é um fracasso é muito grande, né? E cada vez mais crescente. E por outro lado, o entendimento, os resultados de algumas alternativas e o resultado das políticas de redução de danos como outro paradigma também são muito bons, né? Então, de uma perspectiva humanista e de direitos humanos tem se avançado nisso, também numa perspectiva pragmática, ou seja, a redução de danos traz muito mais efeitos no tratamento e na superação dos problemas e na informação do que o paradigma proibicionista. Nós vamos para os países europeus, por exemplo. A Espanha tem mais de 800 cooperativas que filiam usuários de cannabis e assim eles conseguem obter de forma lícita para fins recreativos a cannabis, né? Portugal avançou imensamente no tema da descriminalização e conseguiu diminuir a violência associada ao mercado de drogas. Eu acho que, felizmente, esse é um debate que vem avançando nos últimos anos, né? O cenário dos últimos 5, 10 anos é bem diferente do que da hegemonia mesmo da proibicionista que vigorava na sociedade, né? Eu acho que dentro disso os movimentos sociais têm um papel muito importante. Tanto os movimentos do chamado antiproibicionismo têm se consolidado no cenário nacional político como um ator de peso, né? E a Marcha da Maconha, acho que é o principal exemplo disso, está em 43 cidades no Brasil, quanto também os movimentos sociais mais tradicionais e de esquerda, e partidos, grupos, todos têm se aproximado mais desse debate, né? Não dá para dizer já que seja uma questão consolidada, mas também já não é uma questão tão estereotipada, tão mal vista quanto antigamente. Cada vez mais gente tem percebido que não é uma discussão só de usuários de drogas, né? Que é uma discussão que afeta toda a sociedade. Então, vejo esses dois movimentos acontecendo, do movimento antiproibicionista e dos movimentos sociais. Aí nós vamos para outras sociedades mais desiguais, como é o caso da sociedade americana. A sociedade americana conseguiu, em 2 estados, regulamentar o uso recreativo da cannabis, o estado do Colorado e o estado de Washington, né? Olha, outra coisa importante é o que aconteceu no Uruguai. O Uruguai, recentemente, aprovou já na Câmara dos Deputados e agora está pendente para aprovação no Senado, né, do uso recreativo, o uso para fins medicinais e o uso também para fins de plantio, o usuário poder ter autorização para o plantio, para o autoconsumo, né? No Brasil, a população brasileira ela tem a ideia de que esse tipo de regulação que nós temos, que é a regulação penal, resolva. Não resolve. E a população também tem a ideia de que o pior cenário é o cenário da liberação. Então, nem a regulação penal resolve e o cenário que a população teme, que é da liberação total, com oferta de drogas de baixa qualidade, de gente nas ruas, não é um cenário futuro, é um cenário atual. Então, na nossa opinião, nós precisamos passar por um debate que esse tema seria regulado pelo Estado e não pelo mercado, da forma que ele é regulado hoje. Quem regula o mercado de drogas hoje no Brasil é o crime. Ele que diz o preço, ele que diz da qualidade, ele que oferece,
ele que abastece, ele que contrata jovens, ele que anuncia e não tem nenhuma regulação pública, né? E o Brasil tem uma boa regulação pública de antibióticos, de remédios de tarja preta, tem uma boa regulação do cigarro, na minha opinião, uma péssima regulação do álcool. Mas é muito mais fácil hoje você comprar droga ilícita, crack, do que você comprar um antibiótico. Então é uma contradição, um paradoxo na nossa sociedade, que, na minha opinião, se resolveria por uma regulação pública desse tema, de tal sorte com que o Estado tratasse esse tema. Acho que o debate é absolutamente relevante, é um tema bastante interditado no Brasil e, portanto, a gente precisa começar a abrir caminhos para fazer esse debate. Acho que a reunião foi muito produtiva, muita gente bacana, diversos especialistas, para pensar como avançar em relação a uma política que, de fato, já está comprovada que não dá errado e como é que a gente pode abrir caminho para seguir. Acho que foi uma conversa bastante interessante, se abordou os diversos aspectos, né, que um problema tão complexo coloca para a sociedade, e eu acho que é um tema que vai interessar e já interessa a Fundação Rosa Luxemburgo exatamente pelos impactos que ele tem pelos impactos sociais que ele traz, né? Como o modelo repressivo causa impactos na democracia, causa uma série de impactos políticos e sociais, e como a necessidade da discussão de alternativas está sendo cada vez mais colocada, né? Então, essa reunião com pessoas de diversas tradições e com bastante experiência em pesquisa serve para a gente começar a formatar mesmo uma pesquisa que dê conta de todas essas sutilezas desse debate e que municie as pessoas que queiram mesmo atuar nesse campo a partir desses dados que a gente vai coletar, né?